tenho uma tradição protestante. Sou descendente de um padre que nasceu lá no Ceará, na cidade de Grato, Padre Lima Verde. Ele teve 19 filhos, resolveu povoar o Nordeste sozinho, e cada filho do padre teve mais 15, 14, 16, essa era a média, né? E da ninhada do meu avô foram 15 filhos, meu pai o oitavo filho, que desta herança católica romana. Minha mãe era cantora profissional, cantora aqui da Rádio São Paulo, na época que os programas de rádio eram gravados com plateia, com orquestra. Ele era coronel de orquestra, pianista, musicista, e um dia, nós éramos pequenos ainda, ela ligou o rádio, ouviu a pregação de um pastor pelo rádio e se entregou a Cristo ouvindo o programa de rádio. Ela era cantora do rádio, converteu-se ouvindo programa de rádio e depois dessa experiência começou a trazer o Evangelho para casa e começou a estudar a Bíblia através da rádio. Um pastor no Rio de Janeiro, chamado pastor Davi Gomes, tinha um ministério que durou mais de 30 anos nesse país, chamado Escola Bíblica do Ar. E ela começou a estudar a Bíblia pelo rádio, até o dia que foi batizado numa igreja batista de herança aberta, bastante tradicional. Depois a minha irmã mais nova converteu-se, a minha irmã mais velha, e eu fui o primeiro homem da casa. Com 17 anos, já trabalhava como músico profissional. O meu irmão mais velho também é músico, maestro, hoje está gravemente enfermo. Mas a nossa família teve a oportunidade de aceitar Jesus Cristo. Meu pai se entregou a Cristo um pouquinho antes de morrer, com 75 anos. Ele sempre resistiu ao Evangelho, desde a época da conversão da minha mãe, desde a época que eu fui para o ministério, fiz o meu discurso teológico, fui para o pastorado muito cedo. Com 18 anos eu já caminhava como missionário nesse país, dentro de uma Kombi, de uma verdadeira, cheia de estudantes, evangelizando em praças públicas, em hotéis, em casas de detenção, hospitais, escolas, e fui treinado dentro de uma missão chamada Vencedores por Cristo, que acabou trazendo um caminho da música diferente do nosso país, fazendo a transição da herança que nós recebemos da Reforma Protestante até autores e compositores que nasceram no Brasil e que tinham a preocupação de evangelizar o povo do nosso país e também adoração dentro das nossas heranças históricas. Então, antes da palestra, ela ligar lá para a gente poder participar, eu estou com o microfoninho aí, só está pegando o som ambiente lá. Eu vi seguindo: Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, os hinos talvez mais conhecidos da herança protestante. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, pleno poder aos teus filhos darás, nunca mudaste, nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua descer me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares. Flores e frutos, montanhas, sol e estrelas, sol, lua, estrelas, o céu gloriará. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem depois de dia após dia, com
falava assim: Deus é fiel a Ele mesmo. Deus é fiel à sua própria palavra. Deus não é fiel a nós, Ele não está a serviço, a nosso serviço. Então, eu sempre falava assim: olha, quando você cantar essa música, não se esqueça disso. Que nós é que estamos a serviço de Deus e não Ele está a nosso serviço. Apesar de Ele nos amar e nos servir para que a gente possa nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Muito bem, eu vou colocar aqui a armação para poder gravar aqui a palestra, para ver se vai dar certo. Talvez eu até use, só colocando aqui. Vamos ligar, vamos ver se vai estar captando bem. Um, dois, fazendo o teste aqui. Muito bem. Vocês fiquem livres para interromper a hora que quiserem para perguntar para a nossa conversa aqui hoje à noite. Eu preciso, falando sobre música, antes de falar sobre música, eu sempre me proponho a falar sobre o guarda-chuva maior que nós temos antes da música. E por que faço isso? E faço isso também nesta matéria. Porque a igreja evangélica protestante, a igreja reformada protestante, apesar de terem excelentes teólogos que nasceram junto com o movimento da Reforma Protestante, Calvino, Lutero, John Wesley, Charles Wesley, e John Wesley e Charles Wesley, irmãos que juntos fizeram mais de 3.500 hinos. Apesar da igreja protestante reformada ter no seu início excelentes reformadores, a igreja protestante entrou ou confundiu, e eu creio que essa foi uma grande tragédia para a igreja protestante em geral. Ela confundiu música com adoração. E a música, ela não pode ser olhada, e nem qualquer outra manifestação artística, ela não pode ser observada sem o guarda-chuva da adoração e do culto. Por quê? Catecismo Menor de Westminster, na abadia de Westminster, foi escrito uma coletânea de doutrinas da fé reformada protestante. A primeira pergunta que nós encontramos nesse catecismo, nessa coletânea de doutrinas é: para que o homem foi criado? Qual é a razão da nossa existência? Por que fomos criados à imagem e semelhança de Deus? E a resposta que nós encontramos nessa coletânea de doutrinas, que são base e alicerce da fé protestante reformada, é: para que o homem foi criado? O homem foi criado para adorar a Deus e para desfrutar da sua presença. O homem não foi criado para cantar. O homem não foi criado para tocar instrumento. O homem não foi criado para dançar, para atuar num teatro, para expressões de coreografia, para as artes plásticas, para a pintura, apesar de todas essas manifestações serem manifestações legítimas de adoração, de culto e de uso da igreja baseado na fé protestante. Algumas coisas que eu vou falar aqui certamente vai trazer um pouquinho de tensão, mas uma tensão absolutamente saudável. A igreja reformada, as denominações históricas como presbiteriana, batista, luterana, episcopal, anglicana, metodista e todas as outras ramificações, elas confundiram adoração com música.
E quase todos os seminários tinham um curso chamado Música Sacra. Ora, a música pode ser sacra e não ser necessariamente uma música que nos leve à adoração. Ela pode ser uma música religiosa e pode não nos levar necessariamente à adoração. Então, nós precisamos, antes de transitar nesse terreno, recuperar conceitos de adoração, de culto e de liturgia. Como diz John Wesley, é preciso que nós tenhamos culto na vida para ter vida no culto. Culto na vida para termos vida no culto. Por quê? Baseado no livro de Amós, Deus não se ilude com os nossos ajuntamentos solenes. Deus não se ilude com a nossa música, Deus não se ilude com a nossa pregação, Deus não se ilude com os nossos hinos, Deus não se ilude com as nossas ofertas. Amós, como profeta, trouxe uma palavra dura, capítulo 4, versículo 23, que Deus estava cansado da nossa música. A música que era cantada na herança da velha aliança, na herança hebraica, aborrecia os ouvidos de Deus, porque o povo construía falsos deuses o tempo todo. O povo criava ídolos o tempo todo. Apesar de verem as manifestações de Deus na vida dos pais, dos profetas e na história hebraica, Deus pediu que as pessoas parassem de tocar, parassem de cantar. A música que vocês tocam aborrece o meu coração e os meus ouvidos. Por quê? Porque vocês não praticam a justiça, porque vocês não celebram e praticam o juízo de maneira justa e sábia na convivência de vocês e na experiência humana. Então, antes de pensarmos em música, nós precisamos pensar no conceito de adoração e de culto. O que acontece é, a igreja se enfraqueceu, confundiu adoração com música. Quando fazemos encontros, congressos, seminários, semanas especiais teológicas, convocamos o pessoal do louvor. Ora, quem é o pessoal do louvor da adoração? Todos. Todos que foram criados à imagem e semelhança de Deus, cristãos e não cristãos, protestantes ou não protestantes, todos foram criados para adorar a Deus. E portanto, quando eu vou fazer depois qualquer manifestação e uso da música e da arte, eu faço com esta consciência de que tudo que faço é para a glória de Deus, de que tudo que faço é expressão do poder criador e criativo que Deus nos deu. Deus criou todas as coisas e viu que era bom, não o diabo. Deus criou todas as coisas e viu que era bom. Portanto, quando você vê uma manifestação artística e musical feita por não cristãos, você tem que dar glória a Deus, porque quem deu poder criador e criativo para essas pessoas foi Deus e não o diabo. A nossa teologia bíblica protestante e reformada é: Deus criou todas as coisas, Deus é o nosso criador e não o diabo. O diabo o que faz? Ele distorce aquilo que Deus criou e viu que era bom. Por isso que Deus precisou intervir na história, depois da experiência da queda, depois da experiência do pecado, quando o homem não desejava mais adorar a Deus, amar a Deus, servir a Deus, andar com Deus, comungar com Deus todos os dias, em todas as áreas da nossa vida. Deus precisou intervir na história e enviar Jesus, para que através da obra de Jesus, nós pudéssemos agora resgatar não só o nosso relacionamento com Deus, mas permitir que o Evangelho viesse redimir tudo aquilo que foi distorcido na questão da arte e da música. Eu lembro quando comecei a frequentar uma igreja evangélica e já tinha uma herança musical anterior. Eu estudei música popular, eu toquei música popular da cultura brasileira, eu toquei música erudita, eu estudei contrabaixo, toquei na Orquestra Sinfônica Jovem. Então eu tinha a formação popular e a formação erudita. Todas as manifestações populares ou eruditas, elas vieram através de seres humanos como eu e você. Portanto, já vieram, num certo sentido, essa é a palavra, contaminadas com a experiência da queda. Mas, enquanto eu faço uma manifestação artística, mesmo que eu não confesse a Cristo como Senhor e Salvador,
eu faço pela capacidade que Deus deu ao homem. Foi Deus que deu a capacidade criativa para qualquer ser humano. E quando a pessoa ainda tem a oportunidade de confessar a Cristo como Senhor e Salvador, ela vai conseguir usar a música e a arte numa premissa muito mais acertada, muito mais centrada, muito mais substanciada pela palavra de Deus. Então, me permitam que nesse início de exposição eu traga esse conceito. Por quê? Porque a igreja saiu enfraquecida. Os seminários não faziam cursos profundos da adoração, culto e liturgia. Eu fiz uma matéria de 4 meses na primeira formação teológica, em 1978 a 1981, e era uma matéria de 4 meses, onde os pastores ou seminaristas aprendiam a fazer ordem de culto, liturgia. Só. Não estudávamos profundamente a teologia do culto, não estudávamos a teologia da adoração, a teologia da liturgia, e depois nem estudávamos a questão da música e da arte dentro do universo da adoração e da evangelização. Então o que acontece? A igreja evangélica protestante reformada lida com a música com muito medo, lida com a música com receio, é tímida nas suas manifestações musicais, né? E a igreja, no momento da história, principalmente na Idade Média, ela balizou para as outras pessoas a questão da música e da arte e da adoração. O Evangelho influenciou a poesia, o Evangelho influenciou o teatro, o Evangelho influenciou a arquitetura, o Evangelho influenciou a música. O Evangelho e a experiência eclesial da igreja, ela repercutia na sociedade em suas manifestações artísticas. A igreja institucional, na época, ela tinha o poder de dar um valor a uma determinada obra, ao que a igreja acha sobre essa obra de escultura. E o que a igreja falava, dava então valoração para aquela escultura ou não, positivo ou não. Então, nós precisamos ajudar a igreja a resgatar a fé reformada no seu início. Para que nós fomos criados? Fomos criados para adorar a Deus e para desfrutar da sua presença. Fomos criados para cultuar a Deus com tudo que somos e tudo aquilo que fazemos, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Deus é bem-vindo na nossa vida. E agora, tentando pegar numa veia poética do apóstolo Paulo, no capítulo 2, quando escreveu a igreja de Éfeso, Efésios capítulo 2, versículo 10, todos nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras. O que o texto diz? Todos nós somos inspiração do grande artista. Todos nós somos poema. Palavra no original grego significa que Deus se inspirou e fez da nossa vida, e desejou fazer da nossa vida uma expressão de arte, uma música, uma poesia. E com a nossa existência, tudo aquilo que nós somos e fazemos, manifestar a glória de Deus e também ajudarmos no ministério do socorro, da misericórdia, no mundo onde há sofrimento, onde as pessoas estão excluídas, onde as pessoas caminham à margem, onde as pessoas não andam e não conhecem a Jesus. Então, eu trago essa primeira reflexão. Se nós não sintonizarmos a nossa teologia da música na adoração, nós vamos distorcer muito do que Deus gostaria que nós usássemos na música. Por exemplo, e obviamente eu estou aproveitando essa oportunidade que me deram para essa palestra, provocar, né? Mas provocar de maneira equilibrada. Eu me lembro quando eu entrei na igreja, alguém falava para minha mãe, depois que ela converteu-se, se tornou uma cristã piedosa, cantava no coro, tocava, mas ela gastou grande tempo da vida dela fazendo um trabalho na penitenciária do Estado, na casa de detenção, trabalhando com detentas. E o pessoal perguntava para ela: Laura, a senhora que é cantora, agora é evangélica, a senhora canta música secular? E a minha mãe, sempre com bom humor,
Falava, claro que eu canto música secular, sempre cantei música secular, a igreja sempre cantou música secular. De que século você está falando? Toda igreja é secular, ela foi feita em algum século. E outra, quando você diz que você não canta música secular, ou a igreja reformada não cantou música secular, ela desconhece, quem fala isso desconhece a sua própria história, porque os nossos hinários, salmos e hinos, cantor cristão, hinário evangélico, harpa cristã, das grandes denominações confessionais, estão repletas de música secular. O texto era um texto feito com a teologia protestante, mas as músicas eram adaptadas de músicas seculares, que se tornaram sacra somente pelo uso religioso, mas que não foram feitas com esse objetivo de divulgar esse conceito de uma música não secularizada. Então, recordando já esses primeiros conceitos, não podemos olhar nenhuma manifestação artística e de música, não podemos e não devemos olhar nenhuma manifestação de música ou artística sem o guarda-chuva maior da adoração. Essa é uma pergunta que eu sempre colocaria numa prova, num seminário. Não vai ser o meu caso. Eu dou aula lá na Faculdade Batista, em outros institutos de adoração e música, mas são pequenas coisas que trazem um conceito muito profundo sobre a teologia da adoração, do culto, da liturgia e da arte e a música a serviço da igreja. Certo pastor foi perguntado uma vez, quantos adoradores havia na sua igreja? Ele respondeu assim, membros, a igreja tem mais ou menos uns 500. Músicos, tem mais ou menos uns 50. Mas adoradores, eu não sei. Uma resposta tão simples, mas tão profunda. Por quê? Deus não se ilude com os nossos ajuntamentos solenes. Deus não se ilude com a minha pregação. Deus não se ilude com a minha música. Deus não se ilude com um coral bem ensaiado. Deus não se ilude com um musical de Páscoa ou de Natal. Deus não se ilude com o meu aleluia, o bater palma ou não bater palma. Deus não se ilude. Então, qualquer manifestação de música e de arte está debaixo do guarda-chuva da nossa razão existencial. Fé protestante, reformada, abadia de Westminster, catecismo de Westminster. Fomos criados para adorar a Deus e para desfrutar da sua presença. De novo, fomos criados para adorar a Deus e para desfrutar da sua presença. Ora, qual é o conceito da criação que já resgata para nós uma perspectiva da música na fé protestante? A teologia do prazer, a teologia da alegria com o exercício da música ou de qualquer manifestação artística. Era muito forte essa visão legalista que eu recebi com 17 anos quando converti, já músico fora da igreja, e de repente, ó Nelson, você não pode mais usar isso, você não pode mais tocar isso, você não pode mais fazer esse acorde, cuidado, não pode. Eu falei, o que está acontecendo? Se a Bíblia diz que nós fomos criados para adorar a Deus e desfrutar da presença dEle, a música também é feita para nós desfrutarmos. A música é feita para nós apreciarmos. Ah, você fez essa música o quê? Para o culto da manhã? Não, essa música eu não fiz para o culto da manhã. Eu fiz como expressão da alegria que eu sentia hoje, eu fiz para mim mesmo. Ah, então eu também posso fazer a música para apreciação? Claro que sim. Isso é base da fé protestante. Isso é base reformada. Agora, nós queremos dedicar tudo o que fazemos para a glória de Deus. Queremos falar bem de Deus com as nossas manifestações artísticas e musicais da igreja. Mas a igreja protestante se perdeu quando se afastou do conceito da arte, do conceito da adoração. E nós estamos tentando, numa palestra como essa, de saída
tentarmos voltar aonde houve esse rompimento. Porque você ouve hoje, o pessoal fala assim, você vai participar de um evento de adoração, você vai participar de um evento de louvor, agora na realidade do mercado que nós temos hoje, do mercado gospel, né? Eu falei, você pode ir lá, você pode pular, dançar, tocar, espernear, rolar no chão. Isso não significa que você está adorando a Deus. Isso não significa que você está louvando a Deus. Né? Muito bem. Já provoquei assim logo de início perguntas. Eu estou colocando um pano ou uma estrada para nós tentarmos andar. Vou provocar. Quando alguém diz, não posso usar uma expressão cultural na adoração congregacional dentro de uma igreja, num culto público, não posso usar uma manifestação cultural de outra etnia. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que Deus não criou todas as coisas. Se eu não posso usar isso que Deus criou, por que não posso? Foi Ele que criou. Não, mas isso aí... por quê? Você está achando que isso quem criou foi o diabo? Não, o diabo não é criador, o diabo é criatura. E o diabo distorce aquilo que Deus criou e viu que era bom. Então, muito cuidado com isso. A igreja ainda vive essa visão legalista. Por que você está falando isso, Nelson? Porque se eu tivesse seguido os mentores que eu tive no início da minha conversão, com 18 anos de vida, eu não estaria no Evangelho, eu não estaria na igreja, eu não seria um pastor há mais de 40 anos, porque as pessoas não iriam me aceitar. Eu era um músico novo convertido, que tocava música popular, que trouxe herança da música brasileira, e de repente está numa igreja evangélica e protestante. Né? E aí eu perguntava, escuta, você tocando lá na orquestra, tocando nas bandas que eu tocava, você estudou música onde? Eu comecei música na igreja. Eu comecei a estudar música na igreja. Eu cantava num coro. A igreja. Puxa, mas por que você não continua na igreja? Porque a igreja passou a dizer que não podia mais tocar nem cantar. Não podia usar alguns instrumentos específicos. Então, o que eu estou resgatando logo no início desta palestra é a razão da nossa existência. E a nossa teologia começa na criação e não na redenção. Repito, a nossa teologia começa na criação em Gênesis e não começa em Mateus, no Novo Testamento, já no momento em que Jesus vem e que expressa de maneira completa a pessoa de Deus. E aí trago um conceito que é o outro alicerce para a nossa visão da música na fé protestante e na fé reformada. Deus criou todas as coisas? Criou. Então, a arte é terreno sagrado. A arte é terreno do sagrado. A arte é terreno sagrado para cristãos protestantes, reformados, e a arte é terreno do sagrado. Então, se a arte é terreno do sagrado, eu preciso lidar com a música na igreja de maneira responsável. Eu tenho que investir sério nesse ministério da música e da arte na igreja. A igreja deve se tornar referencial de música e de arte no meio de uma sociedade ainda perversa e corrupta, como diz a palavra de Deus. E a arte e a música deve ser usada com uma essência missiológica. Ela deve ser usada para missão, ela deve ser usada para testemunho, ela deve ser usada para evangelização.
se você pega as heranças das nossas coletâneas de hinos, salmos e hinos, cantor cristão, hinário evangélico, harpa cristã e vários outros, estão repletas de músicas que foram feitas num período evangelicalista que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa, principalmente na Inglaterra e na Alemanha. A maioria das músicas era convidando a pecadores ao arrependimento. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo salva. Deixamos de lado muitos outros conceitos bíblicos e teológicos que poderíamos escrever. De 1970 para cá, um conhecido chamado movimento de adoração, worship, mudaram a chavinha na cabeça da igreja. Começou a fazer só música de adoração congregacional, só música para os cultos públicos. E a turma abandonou a missão, o testemunho e a evangelização usando a música para a glória de Deus. Eu vivi todos esses movimentos, eu vivi esta herança, porque quando converti, me puseram para cantar primeiro tenor dentro de uma igreja evangélica, num coro. E eu achava engraçado, né? Porque todo mundo tocava aquelas becas, parecia um bando de pinguins, né? Aí o pessoal me colocou lá para cantar primeiro tenor. Então eu recebi essa herança primeiro. Depois foi essa herança do louvor. E participei dessas produções, são 42 anos de ministério na música. São mais de 350 produções musicais que fiz nesse tempo, cantatas, CDs de adoração publicados pela Missão de Vencedores para o Cristo, que ajudavam o povo de Deus a adorar, mas ajudavam o povo de Deus também a evangelizar. Músicas com os dois conteúdos. Então, quando eu penso em usar a herança reformada e protestante, eu tenho que ter uma visão histórica, uma visão de movimentos cíclicos que acontecem na história e um respeito pela herança que nós recebemos, mas ao mesmo tempo uma sabedoria para absorver e integrar tudo aquilo que tem sido feito nas últimas décadas e que a igreja protestante não assimilou. Por quê? Ninguém colocava mais uma música sequer nos salmos e hinos. Ninguém colocava uma música sequer mais no cantor cristão. Ninguém colocava uma música sequer no hinário evangélico. Eles pegaram esses hinários e fecharam como se fosse a Bíblia. Que foi um erro, e é um erro da igreja reformada protestante. Deus continuou inspirando autores, compositores, homens e mulheres nessas últimas décadas e que trouxeram um acervo de músicas maravilhoso que a igreja desconhece. Mais de 6.000 canções que estão aí disponíveis, com mais de 250 autores e compositores dessas últimas 4 décadas, que a igreja sequer canta. Então, a igreja protestante reformada atual, ela não faz a transição sábia de preservar os hinos que recebemos e incorporar aquilo que tem sido feito com qualidade, com boa teologia, com boa poesia, na sua inódia. E esse é um desafio que nós temos como igreja evangélica. É um desafio que nós temos como igreja protestante. Nós não podemos perder mais os músicos e os artistas na igreja de hoje. Não podemos perder. Você chega num coro municipal, você chega numa orquestra estadual e vê gente que saiu de igreja evangélica por falta de visão dos seus pastores e dos seus líderes. E nós não podemos perder mais nesta geração essas pessoas. Por quê? Porque esses músicos bem discipulados, mentoreados, estudando a Bíblia, tendo uma vida bonita, procurando andarem de maneira íntegra diante de Deus, mas fazerem música de qualidade e de qualidade artística, podem dar um ótimo testemunho da fé cristã e daquilo que nós acreditamos. A igreja protestante reformada precisa se tornar promotora da música e da arte. A igreja protestante reformada precisa se tornar promotora
da arte e da música na sociedade. Ah, mas Lutero pensava assim? Claro que pensava. Quando Lutero resolveu musicar, ou usar uma música no conteúdo do hino Castelo Forte, ele pensou na evangelização da sua nação. Lutero pegou uma música secular, que todo mundo conhecia, para divulgar a essência da fé, da salvação em Cristo pela fé. Então, como é que seria isso no mundo de hoje, Nelson? Seria mais ou menos assim. Eu volto porque ela está filmando ali. Aí você me ajuda. É o caboclo lá do Nordeste. Fala assim, eu ouvi uma música maravilhosa. Ouvi um hino maravilhoso. É mesmo? É um hino excepcional dos protestantes. Mas como é que é? Olha, a letra eu lembro. A música eu não lembro tanto, mas acho que era mais ou menos assim, ó. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. O cara saiu cantando Asa Branca. Por quê? Porque ele conseguiu absorver o conteúdo dentro de uma linguagem que lhe era peculiar. Ele era do Nordeste. Ele filtrou a teologia bíblica protestante através do hino, mas colocou na roupagem dele. Né? Então, Lutero, reformador, fez a mesma coisa. Pegou uma música popular na sua época e uma música que se tornou referencial da adoração aonde? Nos cultos públicos. O que significa isso? Vou apertar mais um pouco. Você está anotando aí? Se você estiver anotando, pelo menos essa frase acho que é importante. Essa frase não é minha. Essa frase é de um missiólogo chamado Paul Pearson, um dos maiores missiólogos da nossa geração. Ele disse: se você não ouve a expressão da sua cultura nos cultos públicos, provavelmente nós não evangelizamos profundamente. Quando você não ouve uma expressão da sua cultura num culto público, provavelmente o evangelho não foi pregado profundamente. Por quê? Porque a pessoa precisa expressar na sua cultura aquilo que recebeu do conteúdo da palavra de Deus. E nós recebemos da herança protestante uma herança maravilhosa, tremendamente cultural, que vieram com a herança dos autores e compositores que fizeram os hinos, que chegaram através dos missionários para a nossa nação. E os brasileiros, na hora que começam a cantar na sua cultura, a liderança das igrejas protestantes fala assim: não pode usar isso, não pode usar a cultura brasileira, não pode usar marcha rancho, não pode usar isso, não pode. Como não pode? Eu preciso expressar no meu culto público. E é manifestação da fé protestante. Por quê? Porque Calvino, Lutero, John Wesley, Charles Wesley tinham uma excelente visão missiológica do que nós podemos fazer com a arte e com a música. Alguns dos reformadores disseram que os incrédulos faziam músicas com muito mais qualidade do que os cristãos que diziam crer que Deus criou todas as coisas.
Você via manifestações mais belas de arte, de cultura e de música em trabalhos de pessoas não cristãs do que de cristãos. Por quê? Porque nós temos medo de andar no terreno da música, nós temos medo de andar no terreno da arte, porque nós não achamos que a arte é terreno sagrado e que a arte é terreno do sagrado. Perguntas? Provoquei bastante já nesse início, hein? Fala, querido. O senhor falou que podemos sim usar a arte, a música, a louvar e glorificar a Deus. Eu errei, eu falei podemos, podemos e devemos. Fala. Tem a cultura brasileira que cresce constantemente. Fala. O funk, Sim. e etc. Como o senhor encara essa visão de igrejas que estão aderindo ao funk gospel? O funk, essa pergunta é a pergunta mais fácil de responder. Me pergunta há 40 anos. Nem precisamos conversar. O funk faz apologia do quê? Pois é. Mas não é o funk original. O funk norte-americano é bem-vindo. Agora o funk brasileiro aqui, por quê? Se tornou aberração. Então eu não estou preocupado muito com essa questão do funk, porque quem chega nessa manifestação é um grupo muito reduzido. Da igreja evangélica, então, isso passa longe. Mas tem outras manifestações culturais que nós vamos abrindo mão. E não deveríamos ter aberto. Eu me lembro, por exemplo, quando chorinho, por exemplo. Eu toquei em grupo de choro. No dia que eu falei que você deveria usar, no dia que nós tivéssemos um cavaquinho ou um bandolim tocado num culto público, nós iríamos evangelizar com muito mais rapidez. E quando eu falei isso a primeira vez foi em Recife, logo depois da minha conversão, numa igreja tradicional, chamada Igreja Batista de Capunga, em Recife. Quando acabei de falar e pregar, o zelador da igreja, que não era cristão, entrou com o cavaquinho dele, falou assim, podemos tocar junto? Falei, vamos. Peguei 2 cânticos, chamados espirituais, que a gente cantava salmos, eu musiquei 66 salmos, que são cantados pela igreja hoje, e a alegria dele tocar com um cavaquinho. Falei, pastor Nelson, eu só achava que eu podia tocar cavaquinho lá no boteco da esquina. Saber que eu posso usar e tocar isso aqui para a glória de Deus, que o cavaquinho é um instrumento, não é nem sacro nem profano, ele é um instrumento. Você que é o instrumento que vai usar esse instrumento para a glória de Deus ou não. Mas o que eu estou dizendo é que quando eu falo em resgatar a música, eu quero resgatar a música em todas as suas possibilidades, porque a fé protestante reformada me dá base para isso. Expressão corporal. Expressão corporal. Não, imagina, eu sou da geração, meus irmãos, que a única expressão corporal... Quem já foi em aquário aqui? Quem já foi em aquário? Você já foi em aquário, viu peixinho? Você tem aquário? Já foi visitar o aquário de Santos? Já foi? Alguém já foi, então? Só era permitido o louvor e a adoração de aquário. Era assim, ó. Já viu peixinho? Só podia fazer isso. Se você começasse a mexer a perna, sai Satanás, anátema, maldição, né? Toda cultura tem expressão corporal. Toda cultura. Naquela viagem que nós fomos, aliás, fomos para o Zimbábue, depois do Zimbábue fui para a Coreia, do Zimbábue fui para Moçambique, fiquei um tempo ali como missionário, depois passamos num congresso internacional da Coreia. Das manifestações mais lindas na África e na Coreia, era com expressão corporal, presente na sua cultura. E o brancão aqui passou uma vergonha, por quê? Porque ele vai pregar na guerra civil, numa comunidade escondida de mutilados de guerra. E aí, pastor Nelson, quem veio me tirar para dançar
Foi um pastor de 66 anos de idade, moçambicano, azul. Não era nem negro, ele era azul. Pastor Nelson, o senhor pregou aqui 3 horas, nós não vamos para lugar nenhum. Agora é hora de celebrarmos, e o povo quer adorar a Deus pelo cuidado que Deus tem tido com Moçambique. Guerra civil, 30 anos. O pastor tinha perdido seu filho na guerra civil, perdeu sua esposa na guerra civil, e era uma comunidade de mutilados, ele não tinha uma perna, não tinha um braço, e ele dançava ali para a glória de Deus. Não pode usar o corpo. Que isso? Oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, como culto racional, nos encoraja o apóstolo Paulo. Em todas as manifestações culturais nós vamos ter expressão, por exemplo, do corpo. Mas não é para adorar em espírito e em verdade? Que é isso, irmãos? Fé protestante, reformado, nós somos seres alma vivente, nós somos seres humanos. E foi Deus que nos deu essa capacidade de adorar com música, com teatro, com pintura, com expressão corporal, e devemos fazer para a glória de Deus. Então, quando eu falo de música popular, eu estou falando de músicas que expressam sua cultura. As músicas que foram feitas por Bach, as músicas que foram feitas por Beethoven, eram a música popular, é considerada erudita, mas era o popular da sua nação. Então esses conceitos, eles vão mudando aqui e ali, né? Agora, o principal é, qual é a nossa responsabilidade como igreja? Nós temos que fazer uma transição saudável, geracional. Nós não podemos abandonar os inários que nós recebemos dos missionários. Uma herança maravilhosa. Só que nós não podemos fechar com uma caixinha os salmos e hinos, o cantor cristão, o inário evangélico, a harpa cristã, e não permitirmos que se incorpore autores e compositores brasileiros que estão escrevendo a história junto com o Espírito Santo. Então, quando eu falo, não quero ouvir músicas do Asaf Borba, do Ademar de Campos, eu não quero ouvir música de Sérgio Pimenta, de Guilherme Quer, autores e compositores brasileiros desses últimos 40 anos, eu estou dizendo, eu não quero ver o que o Espírito Santo tem escrito no tempo Cronos e no tempo Kairos na nossa nação. Como vou fazer isso? É obra de Deus. A linguagem do Evangelho é universal, a música é universal, a música é uma linguagem, a música ela vai sensibilizar o coração humano e vai sensibilizar a mente e o coração humano para as verdades do Evangelho. Então, eu tenho que usar e investir seriamente nisso. A igreja deve ser promotora da música e da arte. Perguntas? Pois não, querida. Esse palestrante falou que fazer dança no culto não é adequado. O que você acha? Essa aí é uma convicção de um pastor protestante, presbiteriano, que lançou uma folha com mais ou menos 20 e tantos pontos, recomendando que as suas igrejas não permitissem em nenhuma manifestação de culto uma expressão com os nossos corpos. Primeiro, isso que é impossível. Todo culto público tem expressão corporal. Todo culto público. Vamos levantar, já é uma expressão corporal. Vamos sentar, já é uma expressão corporal. Vamos levantar as mãos, já é uma expressão corporal. Nós sempre vamos manifestar isso. Bom, já passei muitas vergonhas visitando outras culturas. Nesse congresso no Zimbábue, de uma missão que eu trabalhei, que trabalhava com jovens nas escolas e nas universidades, no último dia de culto público, num congresso que nós tínhamos 7.000 pessoas, líderes, pastores, diaconisas, pastoras. Antes da ceia do Senhor, entrou uma senhora, eu acho que ela já tinha uns 70 anos,
E antes da ceia do Senhor, ela era bailarina profissional da Suíça, e ela expressou numa dança a oração do Pai Nosso. Imagine um congresso com 7.000 pessoas, as pessoas chorando, quebrantadas, se arrependendo, confessando pecados uns aos outros. Deus usando aquela dança daquela senhora. Foi uma manifestação artística linda, belíssima, honesta, pura. E ai de alguém que fosse criticar uma senhora de 70 anos, se fosse uma menina de 14 anos, todo mundo caía matando em cima. Ah, mas é uma senhora de 70 anos. Eu não concordo, mas... Agora, é óbvio que nós não vamos transformar os nossos cultos públicos em bailão. Não faz sentido isso. Gente, não faz sentido isso. Por favor, a palavra guardem essa palavra. A palavra chama-se equilíbrio. A palavra significa equilíbrio, respeito mútuo. Já que me chamaram para dar palestra, pode ser que não convidem uma outra vez, né? Mas eu estava lá no Ceará, Fortaleza. Aí me convidaram para pregar e para cantar. Nesse final de semana estava o Azaf Borba também. Fomos lá ministrar numa igreja da Assembleia de Deus e depois fomos para esse encontro. O nome da igreja era um nome muito complicado, já mudaram. A igreja se chamava Igreja dos Verdadeiros Adoradores. Me chamaram para falar sobre adoração, eu falei, irmãos, estou me sentindo muito mal. Vocês me convidaram aqui para falar sobre adoração, na Igreja dos Verdadeiros Adoradores, eu tenho que sentar e ouvir. Igreja lá no Ceará. E aí como é que foi, Nelson? Foi maravilhoso. Preguei, depois do ensino, começou o louvor da comunidade. O avô do filho do pastor, o pai dele, né? Na zabumba, no triângulo, o tio na sanfona. Mas, meu amigo, se você conseguisse parar naquela adoração, cantaram na expressão deles do Nordeste. E ai de você dizer que eles não podem usar aquilo para a glória de Deus. Eles vão falar assim, como? Por que você pode usar na sua cultura e eu não posso usar na minha cultura? Quem disse que a sua cultura é mais santa do que a minha cultura? Como você leva essa visão soberba de que só a sua herança cultural pode adorar a Deus? Por que a sua briga com os instrumentos chamados de percussão nos cultos públicos? Porque os instrumentos de percussão vieram da África? Porque os instrumentos de percussão vieram dos negros? Porque você vai ter que dizer que a igreja protestante também é uma igreja preconceituosa? Que a comida dos negros não pode, a herança dos negros não pode, que o ritmo dos negros não pode? Quem disse que a sua raça branca ariana é mais santa do que a negra? Isso não tem base bíblica, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento. Isso não tem a ver com a fé reformada, com a fé protestante. Isso não é uma confissão evangelical e cristã. Então nós temos que entender esse Deus que decidiu se revelar com uma mensagem universal para atingir todas as etnias, raças, tribos, línguas e nações. E essas representações nós teremos todas ao redor do trono, segundo a visão de João no livro de Apocalipse. E eu costumo dizer, e como minha experiência pastoral, que gerou aquele livro ali que está ali atrás para vocês também levarem, chamado Os Sem Igreja. Quando eu decido se vou ter expressão corporal na igreja, se vou ter pintura na igreja, se vou ter dança, coreografia, se vou ter teatro na igreja, se vou ter música na igreja, se vou de fato evangelizar, eu não estou decidindo se vou ter isso na igreja ou não, eu estou decidindo se nós vamos ter os nossos filhos na igreja. Quando você fala não pode isso, o seu filho
talvez não fique na igreja. E há muitos pais, pastores, líderes que choram porque os seus filhos hoje não estão mais no Evangelho, porque foram preconceituosos com uma visão que não tem nada a ver com a Bíblia e com a palavra de Deus. Os anciãos da igreja vão trazer essa maturidade, vão aconselhar, vão ajudar para que as pessoas avaliem isso, mas vão conseguir fazer isso com maturidade. E a igreja precisa dos anciãos da igreja para que traga esse equilíbrio no uso da arte também. E também as pessoas desconhecem o conceito, né? Eu fui um daqueles que chegou com bateria na igreja e os líderes falavam assim: fica com a bateria lá fora que aqui você não entra. 1972, recém-convertido, depois dos festivais de Woodstock, Monte Rei, ditadura no nosso país. Chegava na igreja para montar a bateria, não pode não, isso aqui é instrumento do diabo, fica aí fora. Não, instrumentos de percussão não podem. Ah é, tá bom, eu cheguei para um líder lá e falei assim: eu aceito o piano de caudas. Por quê? O senhor falou que não pode mais instrumento de percussão, piano é um instrumento de percussão, o senhor não sabia? Eu fico, não pode usar na igreja. Agora, o que acontece? A reforma protestante e os seus teólogos tinham uma excelente base teológica. E a igreja protestante caiu em diversos erros na sua história. E começou a se afastar dos espaços culturais e de música. O Dr. Steve Turner escreveu um livro que foi publicado pela W4 Editora. Eu faço parte dessa editora também, e eu produzo livros de adoração, de música, de cultura, de espiritualidade, de missão integral. O Steve Turner escreveu um livro chamado Cristianismo Criativo. Ele evangelizou John Lennon, escreveu na revista New Week, na Time. É o cara que mais escreve hoje e que resgatou uma teologia da arte junto com Hans Huckmacher, que que se converteu também no período do nazismo, que ajudou a igreja evangélica protestante a resgatar uma visão bíblica sobre o uso da arte e da adoração. O Steve Turner diz: os evangélicos cristãos protestantes abandonaram os espaços de arte, os espaços onde é terreno sagrado e é terreno do sagrado. E nós jamais deveríamos ter nos ausentado desses espaços. Então, respondendo à pergunta, a expressão corporal na dança, ela não é bem-vinda sempre. Tem culto que, se você colocar uma expressão corporal numa dança, não tem nada a ver. E tem outros cultos que tem a ver, que faz sentido. Agora, o que cai de novo é que nós só temos essa visão da dança popular, essa dança da expressão corporal que ocupa os meios de comunicação de TV aberta, por exemplo, né? Agora, você vai para o Rio de Janeiro, o pessoal não tem opção. Aqui a turma sofre, tem dificuldade com a questão do funk. Imagina o Rio de Janeiro. É uma coisa impressionante. Então, novamente, relembrando o pequeno alicerce que nós colocamos para a nossa conversa. Primeiro, relembrar que nós fomos criados para adorar a Deus e para desfrutar da sua presença. Antes de falar de música, antes de falar de arte, antes de falar dessa herança da fé protestante reformada, eu tenho que resgatar o início. Nós fomos criados para adorar a Deus e desfrutar da sua presença. Portanto, toda a nossa manifestação de música e de arte, ela deve estar debaixo do guarda-chuva da adoração.
Mas o que é a guarda-chuva da adoração? É ficar cantando Hillsong toda noite, é Integrity, é cantar as coisas da Vineyard. Não. Adoração é o nosso o quê? Estilo de vida. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você pode tocar lá, fazer o melhor solo na guitarra e você não está adorando a Deus. Você não leva Deus a sério, você não cultiva a sua espiritualidade, você não medita na palavra, você não estuda a palavra, você não é uma pessoa de oração, você não comunga com seus irmãos. Você acha que você vai enganar a Deus em 1h30 de culto público, tocando e cantando, dançando? Claro que não. E aí vem Deus através do profeta Amós e fala assim: eu estou cansado, para de tocar, eu não aguento ouvir a música de vocês me aborrecem, vocês não praticam a justiça, vocês não praticam o juízo perene entre vocês não são pessoas que cultivam a integridade. Parem com isso. Vocês estão brincando de crentes, vocês estão brincando de serem protestantes, vocês estão brincando de serem cristãos. Então, eu começo a olhar agora a música e a arte dentro dessa perspectiva. E eu posso usar a música e a arte em todas as suas manifestações. Por quê? Porque na nossa teologia bíblica, protestante, reformada, Deus criou todas as coisas e não o diabo. O diabo só distorce aquilo que Deus criou e viu que era bom. E o povo no Brasil curtia o quê? O funk americano. Sabe por quê? Porque o funk americano nasceu aonde? Nasceu aonde? O rock nasceu aonde? O blues nasceu aonde? O jazz nasceu aonde? Herança da igreja. Ah, é. Pô, mas quer dizer que a igreja evangélica protestante gerou tudo isso? Gerou. E depois abandonou, largou. Então, se Deus criou todas as coisas, a arte é terreno sagrado. A arte é terreno do sagrado. Amém? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? São os televangelistas midiáticos aí, né? Fico fazendo teste de audição com o povo, né? E esse é o problema. Se eu vou lidar agora com esta herança da música protestante, o que eu tenho que fazer? Eu vou avaliar tudo que eu ouço. E vou reter o que é? De novo, eu vou ouvir e vou reter o que é? Bom. Eu vou ter que rever alguns conceitos? Claro que sim. Por quê? Porque o cara chegou aqui no Brasil, um missionário, e foi ensinar para as crianças, e eu ouvi isso logo depois de convertir, entrei numa igreja batista e estava lá: meu coração era preto. O que é? Não, preto é o pecado. Vi um monte de pecado andando na rua, pai. Para com isso! Preconceito. Eu vim de uma herança, cheguei numa igreja de branco, de igreja leta, que os missionários chegavam aqui no Brasil e abraçavam os negros na porta e tiravam fotografia, tiravam selfie. 40 anos, tirava selfie e mandava lá para os Estados Unidos. Olha, tirei uma foto com um negro. Que loucura! Sabe quem eram esses brancos? Das igrejas batistas do sul dos Estados Unidos. Sabe quem eles eram? Eles eram líderes de Ku Klux Klan, que queimava negro. E diziam que eram da fé reformada protestante. Uma vergonha na nossa história. Entendi. Mas na herança que vinha dos Estados Unidos, por quê? Era herança evangélica protestante.
E aí, você nasceu? Nasci na igreja, cantava na igreja, e aí, cantava na igreja, cantava. Todo mundo tinha herança na igreja. Né? Perguntas? Já tem gente sentando lá do lado dela e falando para não ter a segunda parte, né? Hã? Pois não, querido. Um parênteses aí, porque o senhor pensa sobre ministrações durante o louvor e outro, aquelas mini pregações que o senhor acha válido? Tem gente que sabe conduzir e tem gente que não sabe conduzir. Eu costumo dizer assim, se vai ter pregação depois? Tá, então, cara, maneira na hora da ministração do culto público. Porque se você for pregar 40 minutos e depois passar a palavra para o pregador, alguma coisa está errada. Né? Agora, uma coisa é ministração, eu dou uma matéria sobre isso, ministração. E outra coisa é manipulação do auditório. Eu vou ministrar aqui, vamos fazer uma parte? Vamos lá? Graça e paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, Deus te abençoe, pode virar. Deus te abençoe, amém. Então, Jesus foi maravilhoso essa semana. Diz para a pessoa que está do seu lado, diz para a pessoa que está do seu lado, Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso, é isso aí. Meu, tem uma hora que você chega lá e fala assim, você pode parar e não atrapalhar a minha adoração? Você podia parar, por favor? O cara fica manipulando você o tempo todo. Agora fica de pé, agora senta, agora vira para o outro, agora não vira, agora bate palma, agora diz glória a Deus, agora todo mundo. Isso é ministração? Tive uma ministração alguns anos atrás, no encontro chamado Adoração Adoradores, mais de 5.000 pessoas, e foi uma grande líder de adoração, que agora inclusive abandonou seu marido e se separou, e dizendo que uma pessoa que não se levantou na hora que ela pediu para ficar de pé, não estava debaixo da unção do Espírito Santo. Então aquele auditório todo, e ela olhou assim, e está falando no microfone, eu não sei como pessoas com a presença do Espírito Santo não se levantam. Eu conheci essa pessoa, estava lá o Ademar de Campos, estava lá o Azaf Boba, estava lá o Massal Sugihara, todo esse pessoal aí do mundo da adoração, através da música. Aí ela levantou-se do lugar, foi até o palco, chamou os meninos e falou assim, vocês vão comigo? Vão aonde? Essa moça que acabou de manipular as pessoas aí precisa ser ministrada e ensinada. Alguém vai comigo? Ser ministrada. Então é muita manipulação. E tem gente que manipula mesmo. Então, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, eu estou cansado de ficar repetindo o que as pessoas lá na frente me pedem para repetir. Eu sei que não acontece nas suas igrejas. Né? E a outra coisa é a questão do bom senso. São chamados mantras na meditação. O cara fica 50 minutos com 2 músicas. 50 minutos com 2 músicas. Nesse mesmo encontro Adoração Adoradores, vem um rapaz saxofonista que eu conheço muito, talvez vocês conheçam, o Yukias Alves. Toca um saxofone maravilhoso, um ministério, faz trabalho em hospitais. Ele foi porque o cara falou assim, olha, você pode ministrar comigo lá em Santa Bárbara, vai lá que você vai tocar comigo. Ele foi. Aí começou na primeira música, né? Tocou, aí o cara começou, parou a música e falou, então, irmãos, Jesus está aqui. Podemos sentir Jesus aqui. E ele lá. Bom, que horas que ele vai terminar a música? O cara não terminava. E o Kia saiu, desmontou o instrumento dele, guardou o instrumento dele, desceu, sentou. Quando o cara estava me ele falou, e o Kia? Ele falou assim, você me chamou aqui, me mandou passagem. Eu gasto esses anos todos na presença de Deus, estudando 5 horas por dia,
dando o meu melhor para Deus. Você me chama aqui para oferecer isso para Deus em 50 minutos e eu não consegui tocar uma música direito para a glória de Deus? E fica lá com mantra. Pede para o pessoal ir sentar. Você desrespeita os músicos. Você desrespeita quem estudou horas e horas e que vai lá para consagrar o melhor para a glória de Deus. Leva um playback, toca com playback. Respeita as pessoas que estão lá, a história, o que Deus fez na vida dessas pessoas. Catarse. Aí acabou 50 minutos, hoje foi uma benção, né? E aí, como é que estão as tuas coisas? Não, eu estou em relacionamento com uma pessoa que não conhece a Deus. Ah, que bom. E aí? Não, eu fiz meu imposto de renda, mas sabe, eu só neguei um pouquinho. Não entendeu nada. O que adiantou 50 minutos de catarse, de mantra, se não mudou nada de quem você é? E o que acontece? Quando eu olho, e a igreja protestante olhou a música e a experiência de arte como um momento especial no culto público. Então tem o prelúdio, tem o interlúdio, tem o poslúdio, tem a música especial do coro. Aí se convive com o pessoal do coro, os caras não estão nem aí com o evangelho, mas vão lá direitinho, veste a beca, canta, todo mundo afinadinho, faz beleza, e não estão nem aí com Deus. Por quê? Porque a igreja protestante, infelizmente, e hoje com o mercado gospel está pior ainda, ela faz uma adoração de performance. É performance, o cara vai tocar, por quê? Porque vai transmitir pela web TV, então ele não está fazendo, ele está fazendo porque vai ter transmissão. Então esteticamente, sonoramente, tem que ficar bonito. É a adoração e a música da performance. Nós vivemos essa ruptura há 30 anos atrás, não é recente, irmãos, é 30 anos atrás. Quando o movimento da adoração cresceu, o coro não cantava mais. As igrejas estão quase todo mundo sem coro. Abandonamos a herança protestante reformada. A maravilha, a beleza que é o coro. A adoração na velha aliança, no Antigo Testamento, sabe quantas pessoas envolvidas por culto público com o povo? 4.000 pessoas, 288 músicos e o resto cantores. Será que eles ensaiavam? Vão marcar ensaio? Ih, não adianta, os caras não vêm. Chega 5 minutos antes, liga e fala, qual é o tom? Vamos lá. Dá para fazer isso com 4.000 pessoas? Não dá. Então, ninguém mais tinha chamada música especial. É só essa adoração congregacional que tem o seu valor, mas que matou a questão da expressão artística. Matou. Eu tenho um grupo chamado Confraria das Artes. Integridade e excelência. E ficam em cima dos músicos. Vida íntegra e excelência no que faz. Por quê? Porque no meio do hino que nós vamos cantar, nós vamos ter 16 compassos de improviso do guitarrista. Ah, mas aquilo lá não é performance? Não. Ele estudou para oferecer isso para Deus. Eu não posso colocar ele com a música tocando 3 acordes o tempo todo, 50 minutos, aquela mesma ladainha. Igualzinho. Sem criatividade alguma. Então, a igreja evangélica protestante não pode abandonar a sua herança bíblica e teológica na área da arte e da adoração. Na música, na arte e na adoração, nós sempre temos que oferecer a Deus com, anotem, integridade e excelência. Ah, então na hora de eu montar a banda e mandar o coro, quem é que eu vou pedir para tocar? É o cara que canta bem, que estuda 8 horas por dia, que é um monstro de música, mas não quer, é um cara muito frágil com Deus, não é um cara da palavra, não ora, não congrega, não está em lugar nenhum? Ou eu vou querer aquele cara que vai no ponto de pregação,
Ele não canta nada, mas ele vai no ponto de pregação, ele faz missão, ele está na reunião de oração. Quem eu quero para participar da música e das expressões de arte na igreja? Um ou outro? Quem você acha? Os dois. Eu quero um cara que seja excelente no que faz e que tenha uma vida íntegra. Íntegra. A igreja evangélica protestante perdeu isso. O pastor domingo vai pregar e vai trazer uma mensagem, ele vira para as pessoas do louvor e fala assim: eu vou pregar sobre justiça de Deus. Justiça de Deus, justiça de Deus. Ixi, você tem uma música que fala sobre justiça de Deus? Justiça, ai meu Deus. Mas eu sei, eu quero te tocar, eu quero te ver, eu quero te abraçar, eu quero te beijar. Aquele adoração adolescente, me abraça. Para esse tipo de música você tem 900 músicas. Mas para os temas bíblicos e teológicos que tem a ver com a pregação, com o que vai ser falada, não tem. Então se chama os compositores da igreja, que tem essa veia bonita, e fala: irmãos, nós precisamos fazer músicas que falam sobre a graça, nós precisamos de música que fala sobre a justiça de Deus, nós temos que ter músicas que falam sobre a missão integral, sobre o ministério de socorro e misericórdia, nós temos que ter música que abastecem o rebanho e que tragam esta herança teológica bíblica que nós temos, chamada reformada, que parece mais uma teologia deformada e conformada. Que horas que é o intervalo? Tem intervalo ou vai direto? Oi? Uns 5 minutinhos acho que vai bem, né? Pra gente tomar uma água, conhecer lá o material, bater um papo. Tá indo bem, gente? Faz sentido isso que nós estamos conversando aqui, não? Faz sentido? Por quê? Irmãos, eu estou aqui assim para trazer algumas direções, mas para provocar reflexão. Tem muita coisa da fé reformada que nós abandonamos. E eu coloquei aqui várias dessas coisas. A igreja não evangeliza mais. A igreja não evangeliza mais. Meu filho tocou 2 anos em seguida, porque 2 guitarristas ficaram doentes. Ele acompanhava todos os cultos públicos, mas a veia dele era de evangelização. Ele chegou: pai, meu coração está para fazer evangelização, eu posso até tocar aqui no culto público. Mas eu pergunto: onde estão os grupos musicais e as bandas de evangelização da nossa igreja? E aí, pior, nós temos que multiplicar as possibilidades do uso da música, não só para o culto público, mas para o testemunho e para a missão. Por quê? Porque eu tenho um culto público ou 2 cultos públicos no domingo. Quantos músicos que você tem? Eu tenho 30 músicos. Se eu fizer um revezamento de banda, ele vai tocar uma vez a cada 5 domingos. É muito pouco. Tem que ter outras oportunidades. E a igreja precisa fazer isso. Precisa abrir a sua visão. Tem muita coisa para fazer, não tem? 5, 10 minutinhos de intervalo, a gente volta daqui a pouco, tá bom? Ali está o material, um pouquinho das coisas que a gente fez, uma coletânea lá com vários irmãos, publicação de um CD da Rádio Transmundial, meu CD autoral de um pouco da minha história, Caminhos do Coração, 2 livros que eu escrevi, estão lá à disposição de vocês, R$20, qualquer coisa desses aí, tá bom? Não vivo disso, é apenas para ajudar, fazer esse material para ter disponível, tá ok? Vamos conversar e vamos interagir. Obrigado.